Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso foco em você poder se tornar uma social media utilizando conhecimentos com inteligência artificial, a plataforma da Data Business, que a gente vai começar a falar nela hoje, e também tudo o que você precisa trilhar no seu caminho para se tornar alguém que tem liberdade geográfica, alguém que tem possibilidade de trabalhar diretamente da sua casa. Sejam todos muito bem-vindas. Essa é a terceira aula de uma sequência que a gente está montando como uma sequência realmente que vai ajudar você. Eu vou começar já direto no conteúdo, preparando o material que eu organizei aqui para você usar de forma simples, de forma que você possa estar ali no seu dia a dia. E estamos gravando para que você possa voltar. E sempre tirar dúvidas e tudo mais. Quem tiver dúvidas, pode anotar, coloca no chat. Não necessariamente eu vou responder todas na hora, mas eu adoro responder perguntas, então fiquem à vontade aí para compartilhar. Então, hoje, eu vou começar mostrando para vocês o Gama, que é uma ferramenta que eu ensino já deve ter uns 2 anos. Quem aqui conhece o Gama? Levanta a mão aqui para eu ver. Alguém já usou? Ó, Lili, eu sei que já, Tati também, porque eu sei que já viram. Anne, você já ouviu falar nessa plataforma que chama Gama? Ou não? Já? Tá. E o que eu vou mostrar para vocês é como olhar ela a partir da perspectiva de ser social media para, né, como usar no dia a dia e tudo mais. Caso alguém não tenha, eu tô colocando no chat aqui o link, em que você ganha 200 créditos a mais, além dos 400 que ele já, qualquer pessoa que colocar no Google recebe. E aí eu vou pedir ao time que quando a gente subir o link no YouTube, a gente colocar esse link lá também para eles poderem, né, quem assistir depois, poder acessar. Vou começar a compartilhar a tela aqui para mostrar a carinha de como fica, caso você nunca tenha utilizado. A gente sabe que a gente está atingindo bastante pessoas, né? Bastante, principalmente é, mães, depois, quando a gente compartilha o conteúdo. Então, eu vou trazer aqui, embora o pessoal que está ao vivo já conheça o Gama, eu vou trazer na visão, como se alguém que não tivesse acessado, para que a gente possa atingir o maior volume de mulheres aí para frente, tá? Então, se vocês que já conhecem, vamos relembrar só. Eu fiz o acesso aqui pelo acesso da Beatriz, que é minha mãe. Lembra que eu estou usando ela aqui como uma referência para que vocês possam ver e tudo mais, né? E usar diferentes IAs sem preocupar de que precisa ter um Instagram super bombástico, que o seu Instagram precisa estar ali super profissional para acessar. Então eu não tô nem usando do meu, porque o dela vai estar muito próximo ali em relação aos recursos que vocês têm, tá? Então eu vou dar sequência agora. E aqui eu acessei o Gama como se eu tivesse clicado no link que eu acabei de compartilhar para vocês, o link que é o link que dá 200 créditos a mais. Então, quando você acessa o Gama pela primeira vez, ele vai perguntar. Eu gosto de sempre responder, né? Porque às vezes traz ali alguma referência. Às vezes eu não respondo exatamente o uso que eu vou fazer, mas, por exemplo, nesse caso. Eu estou colocando aqui as informações que provavelmente vocês responderiam. E é legal, porque às vezes ele pode dar alguma dica, alguma coisa. É normal eles quererem saber essa referência. Então, quando eu acesso o Gama pela primeira vez, ele vai aparecer de cara nessas três opções, tá? Então, o que que eu vou falar, dado a experiência, eu que já uso já há algum tempo, né? Quase 2 anos, e vi a plataforma melhorando dia a dia. É, o que eu mais recomendo que vocês usem, seja tanto no colar texto quanto no gerar. Eu já fiz alguns testes de URL, que seria para design de sites, mas eu acho que tem outras opções mais simples, até mesmo no Canva, se você precisar fazer ali algum site, alguma coisa. Se vocês tiverem, vocês estão aqui online, ao vivo, quiserem trazer perguntas específicas, eu já precisei fazer tal coisa, eu não sei bem onde fazer, pode anotar no chat, que depois eu vou voltar também para mostrar onde eu recomendo que vocês usem. Eu recomendo que a primeira vez você vá pelo gerar, né? E por que que é tão legal?
Ele pode ser um acesso não só para apresentações, mas para usar no social. Olha aqui que interessante. E recentemente teve uma influenciadora, ela tem, eu acho que mais de 500 mil seguidores no TikTok, mais de 80 mil no Instagram. Ela trabalha mesmo como, ela é uma psicóloga, trabalha como consultora. E ela falou: Nossa, eu tô só usando Gama para fazer as minhas postagens. Claro que ela faz live, ela faz outras ações, mas eu fiquei impressionada, porque ela é alguém, né, que trabalha ali com a ferramenta, trabalha num nível de conteúdo. Quando você é influenciador, precisa, assim, na minha visão, é mais exigente até do que quando a gente é social media, porque acaba que social media a gente tem alguns recursos de textos, de imagens e tudo, e ela me falou que estava usando o Gama, então. Não tô nem falando do meu caso. Eu vou ensinar na aula hoje, não pela apresentação, embora, assim, de workshops eu já assinei várias vezes a apresentação, mas hoje eu vou ensinar usando para social media. O que que é legal a gente pensar? Lá no Instagram, ele deu a possibilidade, né, para que a gente, em algumas contas, pudessem postar até 20 imagens, mas não necessariamente está liberado. Por exemplo, o meu Instagram, o Cíntia de Freitas, mesmo eu tendo uso, impulsionando, fazendo ele, assim, com bastante investimento, né, a gente investe bastante, demorou para ele liberar as 20 postagens. Então, eu vou fazer um exemplo com 10. Na versão gratuita do Gama, você pode fazer até 10 cartões. A partir de depois de mais de 10, você tem que ir para o pago. Então, vamos fazer um exemplo aqui de 10. E vocês lembram que na última aula a gente fez, até vou ver vocês, um exemplo de um salão de beleza? Que eu fiz assim, faz a arte no long bob e tudo mais. Eu não sei se a Anne que tá aqui lembra. Anne, você chegou a ver a gravação ou não? Senão eu vou relembrar. Não? Então tá. Então eu vou relembrar o que a gente viu na aula passada, porque aí a gente fica todo mundo igual. Eu vou fazer usando esse exemplo de cliente, como um salão de beleza. Porque o salão de beleza, cara, é no Brasil inteiro, né? Assim, todo mundo tem ali algum salão de algum amigo, algum salão que você vai que possa ser um potencial cliente. Então, eu vou relembrar o que a gente fez na aula passada, rapidinho. Se tiverem mais dúvidas, vocês podem trazer para mim, e aí eu vou usar o mesmo exemplo para a gente pensar sendo mesmo como um cliente, tá? O que que repassando bem rápido, o que que eu estava mostrando na aula passada? Deixa eu tentar aqui abrir o Instagram. Eu vou ter que abrir um outro login. Peraí, que eu vou mudar de página para entrar no perfil da minha mãe, que foi o que eu comentei com vocês, né? É, existe uma IA que eu preparei ela e ela tá disponível, Anne, lá no meu Instagram. Olha que legal. E não precisa pagar nada, é só acessar e eu já deixei ela pronta para o uso de social medias. Então eu vou só logar aqui porque para acessar você pode entrar do seu Instagram normal. E o Instagram, eu ensino nas aulas com o Instagram da minha mãe, exatamente para não ter dúvida. Isso só tá funcionando porque é no Instagram da Cíntia. E não, não é. E é uma forma de eu garantir que se o Face bloqueou algum recurso ou deixou disponível só para o Instagram muito profissional, não vai correr o risco de vocês não verem. Então, eu vou voltar a compartilhar. Me confirme se vocês estão vendo na tela agora o Google de novo. Estão vendo o Google de novo? Sim? Sim, Sim, tá. Então, ó, o que que precisa para a gente acessar? Dá para acessar pelo celular. Eu não vou mostrar, ó, tá aqui minha irmã, meu Deus do céu, minha irmã aqui aparecendo super na foto, tá vendo? O Instagram. Carlinha, dado público, ainda bem que a conta dela é aberta e não fechada. E aí, que ela vai ficar aqui na gravação. É o perfil da minha mãe, tá? Eu recomendo depois, Anne, e quem estiver assistindo no online, se você não viu a aula anterior, depois veja a aula anterior, porque na aula anterior eu acessei pelo celular e tem alguns recursos que são um pouquinho diferentes. Então eu vou passar aqui rápido só para a gente lembrar. Como que se você estiver acessando no computador agora, como que eu vou nessa IA? Você vem no meu perfil. Então, ó.
Você logado lá na sua conta, para estar disponível, tem que ter configurado ela na conta profissional, é o único ajuste que tem que trocar. Não pode ser uma conta pessoal. Pessoas, só usuário, não consegue. Você tem que mudar para modalidade de conta profissional. Mudou, aí entra no meu Instagram, clica aqui em links e vem cá em IA de imagem. Tá todo mundo vendo, acompanhando aqui comigo? Então, cliquei. Quando você clicar, ele vai abrir uma área de IAs, tá? E aqui é super simples mesmo. Só digitando, eu já deixei ela preparada, a gente dedicou um tempo para preparar essa IA, para ela ficar otimizada para social medias. Eu apresentei na Feira do Empreendedor. Poucas vezes eu dei palestra que o pessoal saía assim, meu Deus, eu quero saber. Assim, eu fiquei muito feliz, porque realmente é um grande recurso. E é uma vantagem, gente, muito grande, porque se a gente for olhar para o Gemini, que é o do Google, e para o ChatGPT, querendo ou não, eles estão com a possibilidade, eles dão o acesso gratuito, mas tem como você pagar. Então, de uma certa forma, eles estão limitando algum uso, né? Porque, querendo ou não, eles querem ganhar dinheiro, e é normal e tá tudo bem também. Mas como o Meta, ele precisa que a gente teste, quem chega primeiro, literalmente aproveita os recursos mais, porque ele precisa da gente para usar. Tanto que não está amplamente divulgado. Várias pessoas que são ali produtores de conteúdo já não estão falando sobre isso ainda, né? Então, a gente tem que correr e aproveitar mesmo. E em algum momento o Meta vai querer cobrar, eu tenho certeza, porque é como as empresas sobrevivem. Então, o quanto antes possível acessem. E aí, como que funciona essa IA aqui, só para a gente lembrar? Vamos supor que eu tenho um cliente, como social media, que é um salão de beleza, tá? Aí, todo mundo que consegue imaginar um salão de beleza, pensa o seu salão de beleza. Você consegue ver que você pode oferecer para sua cabeleireira para ser social media dela, para o dono do salão para ser social media, para sua manicure para ser social media. Todos esses profissionais que eu citei, não é só o salão que precisa. A manicure também precisa de um Instagram legal, porque quanto mais o Instagram legal dela for, mais ela vai ter mais clientes querendo fazer ali a unha ou unhas diferentes e tudo mais. A mesma coisa de um cabeleireiro, a mesma coisa de um profissional que você já conheça. Então, eu gosto muito de sempre pensar o salão de beleza como um caminho para a gente crescer o nosso portfólio ali de clientes. Até porque um que gostar indica para o outro, que indica para o outro. Aí olha que legal. Então você pode crescer ali, né? O salão de beleza é um bom local para olhar. E aí entrou aqui, vamos supor que você tem a sua manicure, tá? E aí você vai falar com ela, amiga e tal, vamos fazer, eu vou te ajudar a construir o seu Instagram. Só que pode ser que ela não tenha um celular tão legal, ela não consiga tirar fotos sempre para você poder postar. Como é que você resolveria isso sendo a social media dela? Você escreveria, abre no celular ou no computador. Abre essa IA que eu mostrei. Aí você vai entrar aqui e vai pedir: faça uma imagem para eu postar divulgando uma manicure na cidade de. Anne, onde você mora? Você é de Vitória ou é de São Paulo? De onde você é? De Vitória? É porque eu lembro. Não, de São Paulo. Ai, meu Deus, pode escrever ou falar. Eu sou da Serra, no Ah, Espírito da Santo. Da Serra, tá? A cidade chama. Não, eu sei que você é da Serra, mas como é que chama a sua cidade? Serra, é Ah, é porque é no Serra Espírito mesmo? Santo. É Ah, Serra. que legal. É porque quando eu ouvi falar da Serra, eu achava que era tipo a Serra, sabe? Assim, que tem ali próximo. Não, que legal. Então, uma manicure na cidade de Serra, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Espírito Santo, porque eu quero que ele trabalhe isso Então, faça uma imagem para eu postar divulgando uma manicure na cidade da Serra, no estado do Espírito Santo. Eu quero divulgar uma imagem de unha decorada.
Vocês entendem quando eu falo unha decorada? Porque é aquelas unhas que tem os enfeites e tal. Pensa assim que era uma unha mais complexa para uma manicure fazer, por isso ela pode cobrar mais, só que a gente tem o desafio de tirar foto sobre isso, né? Então, vamos ver. E eu quero é, que seja a mão de uma mulher de, vamos pôr aqui, 50 anos, tá? Tô dando características. E aqui eu poderia continuar, que o esmalte fosse vermelho, se eu quiser bastante detalhe, ou não, mas eu vou deixar só assim para ver o que que vai sair. Então, eu tô aqui dando uma instrução direta. Esta IA que tá no meu Instagram, ela já está otimizada para ela gerar a legenda, trazer com hashtags, e ela entende, né? Eu preparei ela para que ela fosse para ser apoio para social medias ou empreendedores de pequeno porte, então que tenham ali alguma empresa menor e tudo mais. Por isso que eu estava divulgando no Sebrae também. Então, escrevi esse comando solicitando a arte, vou apertar Enter. Aí vamos ver. E aí a nossa IA, que é a Datinha, está criando, ela está pensando lá, ela já criou a hashtag e a gente vai ver se essa imagem ficou legal, se não ficou, se não ficou, a gente vai pedindo ela para melhorar. Então vamos ler a legenda primeiro. Unhas decoradas para uma mulher. Ó, Ai, ela não criou aqui de novo. Vamos fazer de novo. Refaça. O que que é importante? No passado, a primeira vez que eu tive acesso a CIA, tem muito tempo. E aí, ela tava dando essas falhas. Eu falei, não, eu vou divulgar só quando tiver perfeito. Então, eu fui num treinamento de inteligência artificial lá dos Estados Unidos, e tive um especialista. E ela foi usar a do Google e deu a mesma falha que ela fala que tá gerando e não gera. Isso é normal. A gente vende projetos, eu tava testando ontem. Eu dei o comando de um vídeo e simplesmente a IA não fez. Se isso acontecer, não é um problema. A gente simplesmente copia o prompt para o prompt é esse comando que eu estava dando para ela e eu vou pedir ela para refazer até que ela me entregue o resultado. Como é muito novo esse recurso, é normal ela, às vezes, dar alguma coisa que não entrega. Ou, às vezes, por exemplo, eles estão fazendo correções, aí tá otimizado para o celular, aí eu tenho que testar no celular. Ou, às vezes, eu tô no celular e eu tenho que testar no computador. Ó, ela trouxe, olha só. Então, ela começou a trabalhar. Olha que interessante o comando e o que que a IA pensou. Vamos primeiro ver a legenda. Ela trouxe unhas decoradas para uma mulher linda como você. Manicure, Serra, Espírito Santo. Aí vem manicure, Serra, unhas decoradas, beleza. A legenda eu já adorei, porque assim, eu poderia trabalhar melhor, eu poderia trabalhar o nome do salão? Poderia. Mas ela já trouxe um contexto, ela já trouxe uma coisa assim, né? A mulher, por que que a gente vai fazer unha? Eu adoro, mas porque a gente quer ficar bonita e a gente gosta de ser acolhida. Então, vocês estão vendo o tanto que ele trabalhou já esse conceito para que na hora que fosse para a rede social tivesse ali um, né? Não é só um texto, faça unha. Então, é algo que já tem ali um ganho na produção de legenda. Agora, vamos ver como que ele interpretou o meu pedido para uma unha de uma mulher de 50 anos. Eu não coloquei o esmalte vermelho. Gente, assim, tudo bem que dava pra, né, ela tá um pouquinho com cara de A, mas olha o tanto que ela evoluiu. Anne, eu não sei se tem, se a cidade de Serra é perto do mar. É perto do mar ou não? É, não é? Então, ó, não estaria muito pronto para a gente poder postar? Claro que talvez a mulher não, não, eu não quero ela, talvez ficou muito jovial, ou às vezes se for uma mulher, olha que interessante, além de decorar a unha dela, né? E assim, trouxe traços, é uma mulher um pouco mais velha. Ela ainda trouxe a questão aqui dessa flor, porque ele interpretou, olha, uma mulher de 50 anos que tivesse uma unha decorada, ela tem que ser talvez alguém numa vibe mais natureza, alguém que tá ali. Trouxe ela fazendo assim com as mãos, como se ela estivesse né, talvez meditando. Vocês entendem o tanto que ela trouxe um contexto que ajuda a gente a como social media poder trazer né, uma opção de conteúdo interessante, tá? Agora pensa, se você está trabalhando para uma manicure,
qual a chance da manicure fazer a unha dela e depois a cliente lá no meio da praia lembrar da manicure e mandar uma foto super legal no fundo do mar, numa pose interessante que valoriza a unha. Gente, a probabilidade é muito baixa e por isso que a gente fazer na IA é super legal. Lili, quer fazer algum comentário ou Eu dúvida? queria saber se ele aí na imagem ele mostra que é uma foto de inteligência artificial, né? Lá embaixo ele Ele colocou tá meta. escrito aqui, ó, Meta AI, tá? É possível tirar ou não? Sim, se você vai baixar o arquivo e aí você pode ir lá no Canva e colocar a logo do salão sobre essa logo que tá aqui, entendeu? Ah, show de Tirar bola. no sentido de não aparecer de jeito nenhum, não, tá? E eu recomendo que sempre que a gente usar uma imagem de IA, é legal você escrever de alguma forma, ó, essa imagem foi feita de IA, mas imagina você vindo. Eu não quero, né? O nosso objetivo não é fingir que a gente está usando uma foto real. Ela simplesmente é ser uma foto uma imagem que vai atrair a atenção e que poderia ali ser sim uma referência. Ou, por exemplo, mas aí eu falei com a manicure que ia ser foto de e ela não gostou da ideia. Eu conheço poucas pessoas que não iam gostar, mas vamos supor que ela não gostou. Aí você pode falar assim, não, então eu vou te mandar, vou gerar as imagens na IA para você ver o estilo da foto e tentar fazer uma foto parecida aí no salão. Entenderam que dá pra gente fazer assim? Tá? Se a pessoa não quiser foto de IA de qualquer forma, você manda para ela como uma referência do tipo de imagens que você, como social media, está sugerindo. Mas vamos supor que a pessoa recebeu e falou assim: Nossa, não, mas eu não quero postar, eu queria uma coisa mais no salão. Aí o que que a gente faz? Eu vou vir aqui e vou colocar assim: Agora, não gostei. Não gostei, não era o que eu queria. Então eu quero uma agora, faça uma imagem dentro de algum salão, mostrando a unha mais de perto, e eu quero que o esmalte seja vermelho. Vermelho, tá? Lembre, é para eu ajudar uma manicure. Tá vendo que eu tô conversando, eu tô trazendo contexto. Eu poderia colocar assim, e ela é uma mulher casada. Tem aliança na mão esquerda, tá? Lembra que eu falei assim, toda vez que a gente usa um recurso do Instagram, do Meta, né, que é a empresa Meta, ele vai otimizar? Pensando aqui, Lili, considera que ele nunca vai trazer um problema de ser algo que ele mesmo está fazendo. Ele tem interesse que a gente divulgue. Provavelmente, usando a logo do Meta AI, que não é um problema, quando você deixar a logo do Meta AI, você está informando que foi feita por uma IA. Então, você está avisando, né? A logo está ali. Talvez o melhor caminho seja até deixar o Meta AI, porque não é um problema, porque a ferramenta vai identificar que você fez e ela vai tender a falar. Interessante, está ajudando a me divulgar. Vou te entregar mais. Então a gente tem que usar esses recursos a favor, porque provavelmente tem uma performance melhor. Porque ao ele entregar um recurso dele, que tem a logo dele, ele está sendo divulgado também. Então ele vai querer divulgar para mais pessoas. Então, todo mundo entendeu o que eu coloquei aqui desse comando? Que era, ó, eu tô dando um outro contexto de local. Eu tô pedindo para ele mudar a posição, porque aqui tá, né, com muito foco na paisagem. E aí vamos ver o que que ele vai colocar. Aí ela vai pensar, vai trazer provavelmente uma nova legenda, ou vai me perguntar se eu quero uma nova legenda. E ela trouxe uma nova legenda. Como eu pedi mais perto, gente, é porque eu fico muito impressionada, assim, eu fico feliz e que é muito legal. Vocês viram que eu pedi para ser uma foto mais perto? Aí o que que ela trouxe? Detalhes que fazem a diferença. Manicure perfeita, feita com amor. Manicure, unhas vermelho, perfeição. Então, olha só que legal. Tá vendo que ela, ó, aí ela trouxe, só que ela errou a mão. Ela colocou a foto na mão
É porque talvez ela considerou que estaria espelhado. Ela, não, a mulher tá de costas, ela trouxe a aliança na mão direita. Essa mulher tá noiva, ela não tá casada. Mas ele trouxe. E aí eu poderia ficar aqui, ó, legal, mas agora a aliança tá na mão errada, troca a mão. Mas a unha tá aqui, uma unha vermelha, bem feita, vendo de perto. Gente, olha que coisa. Ela trouxe até o detalhe que é um. Essa foto parece uma foto real. Eu estou impressionada, porque não é normal. Às vezes a gente vai na manicure e fica um pedacinho da unha antiga, ou fica uma cor, um pedacinho do algodão. Esse detalhe aqui, ó, disso aqui que ela deixou na mesa, parece uma foto de verdade. Meu Deus do céu. Nem até a textura da pele da mulher, que às vezes fica um pouco mais falso, fica muito lisa. Ela trouxe. Esta foto aqui poderia ser uma foto que a gente tivesse ali postando. Eu deixaria o Meta IA porque tá bem singelo. E se alguém questionar depois, tá ali a legenda. Ninguém vai poder falar que a gente, né, não falou nem nada. E assim a gente poderia usar a ferramenta. Eu vou baixar essa foto aqui, tá? Que eu vou usar ela depois ali na outra ferramenta. Sobre a IA que está lá disponível no meu Instagram. Alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou mover, tá? Não? Então tá, gostou de conhecer, Anne? Muito legal, né? Então tá bom. Já segue lá e tal. E aí depois eu vou trazendo. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no direct também. Agora eu vou mostrar no Canva, tá? Voltando então, o Gama é super conhecido como ferramenta para apresentações, mas eu vou mostrar para vocês hoje como usar como social media. Eu vou marcar aqui social. Deixa eu até voltar os passos, que fica melhor. Entrei no Gama, clicando no link, que vai estar disponível no vídeo ou no grupo. Vou pedir o time para mandar lá no grupo também. Vou clicar em gerar e vou vir aqui. Quando eu clicar aqui, aí eu vou vir e descrever. Preciso que você faça um carrossel. Carrossel é quando a gente tem várias imagens postadas juntas, né? Nós sabemos que ele vai produzir 10. Para eu divulgar uma manicure na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. E aí a gente colocaria várias características, né? Então, assim, ela quer chamar a atenção para as clientes agendarem. Porque ela já tem clientes, mas ela queria que as clientes agendassem mais. Sempre que você estiver fazendo algum conteúdo como social media, eu recomendo, e usando uma IA que vai produzir esse conteúdo, vou marcar aqui social, né? Eu sugiro que você sempre fale com ela assim: use gatilhos mentais para me ajudar a deixar a peça mais envolvente. Porque no final das contas, como social media, o que a gente quer não é fazer uma arte pela arte, é fazer uma arte que ajuda aquele cliente nosso a ter mais resultado em vendas, né? Quero que meu cliente tenha mais resultados em vendas, tá? Então a gente vai fazer assim. E aqui eu poderia continuar explicando. Então eu vou pedir para ele gerar o contorno. Vamos ver. Quando eu clico em gerar o contorno, ele vai trazer o que seria ali, né, as visões daquele cartão. Então, ele já está trabalhando a copy, que é o texto, né? Como seriam esses 10 cartões? Unhas perfeitas na serra. Agende sua vaga com a melhor manicure da região. E aí, por exemplo, eu estou pegando o exemplo da Anne, que está aqui com a gente. Cada cidade, às vezes, tem um bairro, às vezes tem uma região. Por exemplo, se eu falo de São Paulo, a gente, vamos supor que fosse uma manicure na Avenida Paulista. São Paulo é muito grande. Se eu falo assim, agende a sua vaga na melhor manicure da Avenida Paulista. Aí eu pegaria todo mundo que trabalha na Avenida Paulista.
agende a melhor manicure em Taboão da Serra, que eu sei que é outra região aqui. E aí você vai divulgando. Lá em Belo Horizonte, agende melhor manicure no Buritis, agende melhor manicure na Savassi. Aí em Maceió, eu não sei da Lili, mas sempre tem, assim, as regiões. Então, provavelmente lá na Serra também tem, né? O bairro. A gente tem que pensar assim, esse meu cliente aqui como social media, ele tá atingindo todo mundo na cidade inteira. Se o meu cliente for a prefeitura, é a cidade inteira. Agora, provavelmente ele é um cliente pontual, né? Uma padaria, um restaurante. Pode vir gente de longe, se for um restaurante, até pode. Se for um restaurante mais conhecido e tal, restaurante as pessoas se locomovem. Mas manicure e salão, ou é perto do trabalho ou é perto de casa, não é? A gente não escolhe salão assim? Ou é perto da casa do namorado, perto da casa de alguém próximo da família. Então, isso é muito importante quando você é social media na hora de colocar as regiões. Então, ô Anne, tem alguma região na Serra que você é, diria? Pensa assim, um salão aí que se fosse numa região. Qual região você colocaria? Você vai escrever no chat? Tá, tô vendo que você está escrevendo, aí eu ajusto. E aí, enquanto a Anne tá escrevendo ali, aí a gente tem Você Merece Sentir Linda Todos os Dias. Aí tá vendo que ele trouxe aqui gatilho da exclusividade, vagas limitadas toda semana para garantir qualidade máxima, agende, transformações que encantam. Só que tem um detalhe. Eu pedi para ele usar gatilhos e ele deu uma alucinada. E as alucinam. Porque pensa comigo, imagina, esse é o termo mesmo, viu? Quando a IA traz coisa errada, o termo técnico é alucinação. Então a gente tem que ler sabendo que o que está aqui escrito no esboço é o que vai estar na peça. Eu não posso ter uma peça escrito gatilho de exclusividade, vai dar ruim, né? O cliente, ele não precisa saber disso. Então, você tem que ler sabendo que isso que vai estar na imagem. Unhas perfeitas na serra. Agende sua vaga com a melhor manicure de Serra Dourada. Acabei de ver aqui, ó. Aí eu já vou ajustar. A melhor manicure de Serra Dourada, tá? Você merece se sentir linda todos os dias. Unhas impecáveis que elevam sua autoestima, atendimento personalizado e cuidado especial só para você. Gatilho de exclusividade. Aí, veja, em vez de ter gatilho de exclusividade, eu colocaria um agende agora, né? Alguma coisa, eu tô chamando a pessoa. Vagas limitadas toda semana para garantir qualidade máxima. Agende e já garanta seu horário antes que acabe, antes que acabem. Transformações que encantam. Veja o antes e depois dos clientes que saíram daqui radiantes, unhas que duram mais, com acabamento profissional e moderno. Inclusive, ele está fazendo várias artes que a gente provavelmente vai poder usar de forma independente. Depoimento real. Nunca tive unhas tão lindas e bem cuidadas. Atendimento nota 10 e super atenciosa. Ainda arrumou que um nome, Ana Paula. Aí eu só perguntaria para o meu cliente, né, a manicure, me fala o nome aí de uma cliente real que seja muito fiel, por favor, sua melhor amiga que faz unha com você, alguém que vai aceitar que a gente fale que é um depoimento. Aí o gatilho de urgência, eu também teria que trocar. Promoção especial para as 10 primeiras clientes que agendarem essa semana. Amo promoção. Eu vou pôr assim só para garantir que se, né, ele gerar com esse texto, ele não tenha nada de gatilho. Desconto exclusivo mais brinde surpresa para quem marcar agora? Não, aí você teria que combinar com a manicure para ver se podia colocar isso aqui ou não. Mas como social media é legal que vira uma dica ali de ação para ela agendar mais. Às vezes ela tem algum brindezinho que ela queria dar ali para ajudar a marcar. Cuidados que fazem a diferença. Uso de materiais esterilizados e descartáveis para sua segurança, técnicas modernas para unhas fortes e saudáveis. O oitavo, inspirações para você arrasar. Cores da estação, nail arts delicadas e estilos que combinam com o seu estilo, alongamento, esmaltação em gel e decoração personalizada. E o como agendar. Aí, gente, ele trouxe o código do Espírito Santo. Olha que fantástico. Aí vem, né, 27 9. Aí seria o telefone da manicure mesmo, ou do salão, onde ela agenda. Não vou mudar aqui, mas aqui teria que clicar e editar. Atendimento na Serra, aí colocaria certinho o bairro, com horário flexível para você.
de 8 às 17, ou sei lá, de terça a sábado, nananã. Aí você coloca o horário que você quiser. Marque sua amiga e venham juntas se cuidar. Ainda adorei isso. Ainda é tipo, faça a indicação. Não deixe para depois. Unhas lindas começam com um agendamento. E aí o clique no link do WhatsApp e garanta. Nesse caso aqui, como a gente está pensando que é orgânico, ou seja, eu não vou impulsionar, né, necessariamente, eu recomendo que quando for para o Instagram, coloque link na bio. Porque aí todo mundo entende que link na bio é algo que a gente precisa fazer mesmo. E aí, como social media, é importante sempre olhar ali para, eu tô fazendo a divulgação do perfil de uma manicure. Mas ela colocou o WhatsApp dela, ou o WhatsApp do salão, eu vou fazer a minha parte, como social media, de criar as artes. Mas o cliente que se interessar, eu já configurei certinho o perfil para ele realmente trazer o resultado. Então, isso é importante para a gente olhar, tá? E aí ele criou todos os cartões. Vamos assumir que tá tudo certo. Aqui embaixo a gente vai vendo. Eu quero um texto mínimo, conciso, detalhado ou extenso. Para a rede social é mínimo, porque é menos texto e mais imagem. Instagram com muito texto, ele não vai performar tão legal. Então, para conteúdo, marca o mínimo. Qual que vai ser o tema? Aí eu vou vir aqui e vou escolher um tema que eu achar que a minha manicure lá vai gostar mais. Se ela tiver logo, se ela falar, sempre que eu posso tem que ser com o salão, aí você pode ajustar. Tem como a gente deixar personalizado. Eu vou escolher uma aqui, ó. Pode ser essa rosinha? Todo mundo gostou da rosinha? Salão feminino rosa, aí, né? Então, olha que bonito que vai ficar. Selecionei o tema. Então, ele sabe que vai usar esse fundo rosa com esse tema dessa maneira. E como é para a rede social, eu marcaria foto realista, tá? Porque aí ele vai trazer algo muito parecido com com fotos reais, bem parecido com o que tem lá na IA que eu tenho no Instagram, tá? Se eu tiver alguma outra informação, algo que eu queira trazer, né, relacionado, então, assim, palavras-chave, coisas que eu falo, olha, eu quero que, por exemplo, eu quero que a pele seja mais num tom X ou Y. Qualquer outra informação que você queira adicionar que faça sentido, você vai trazer aqui dentro dessas palavras-chave para instruir em relação ao estilo de imagem. Alguém tem alguma dúvida até aqui ou eu posso seguir? Ficou claro para vocês essa parte toda? Então, vou seguir. Para você que está assistindo online, é que eu tenho aqui o pessoal que está ao vivo comigo, então eu estou perguntando, não tiveram dúvidas, vou seguir. E agora eu vou gerar, tá? No canto inferior esquerdo, aqui, ó, tem 600 créditos. Esse gama que eu tô fazendo é no perfil da Beatriz, minha mãe. Então, é para mostrar para vocês que quando o gama abre a primeira vez, ele vai consumir os créditos ali. Sempre que você gerar a primeira vez, esse comando que eu dei agora é o momento em que ele consome os créditos. Então, antes, você pode editar um tantão de vezes e aí ele não vai mudar nada. Uma vez que eu dou o comando, a partir daquele momento ele vai consumir uma quantidade de créditos, tá? Essa influenciadora que usa muito, ela preferiu contratar. Não acho que vocês precisam. O crédito, se acabar, manda para os amigos, compartilhe o link de compartilhar que você vai ganhando. O Gama é muito legal. A gente realmente, né, usa nosso entorno para ajudar. Aí ele tá tentando me mostrar aqui como personalizar. Eu não quero, mas ele vai me obrigar, viu, gente? Eu vou ter que mostrar para vocês. Olha, ele tá mostrando aqui, ensinando o cartão, como é que é composto e pronto. Aí agora ele, né, ele trouxe aqui inclusive um caminho para começar a personalizar. Mas eu não quero, eu vou ignorar essa mensagem aqui dele. Deixa eu ver, fechei. O que que a gente quer ver, ó? Primeira coisa, a gente sempre que fizer com a IA, tem que olhar os detalhes. A IA do Meta, eu não peguei nenhum erro de ter mais dedos, porque mão é uma das coisas mais difíceis para inteligência artificial. Essa mulher não tem 5 dedos, ela tá com 6. Então, eu não poderia usar essa mão, de jeito nenhum.
especialmente com social media, ó. Ela tá com, tá vendo que tá aqui, ó, ela tá com 2 polegares, ó que estranho. Perfeito. Ela tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tá com 7 dedos, gente, pelo amor de Deus. Essa aqui eu não poderia usar de jeito nenhum. E essa mão aqui tá certinha, então isso eu vou ter que corrigir. Eu vou mostrar como que corrige, tá? Unhas perfeitas na serra, agende sua vaga com a melhor manicure da Serra Dourada. Por isso, esse é um exemplo de alucinação em imagem. Às vezes ela alucina no texto. Então, qualquer IA, ela precisa ser revisada, necessariamente. Aí vamos ver as outras. Ah, olha essa aqui tá perfeita, né? Ali os dedos estão certinhos, tá uma imagem bonita. Você merece sentir linda todos os dias, unhas impecáveis. Eu poderia usar essa imagem tanto no carrossel quanto como uma imagem única. Aí vamos no próximo. Agende agora. Essa aqui também tem uma falha na mão, ó. Tá vendo que a mão dela tá muito grande para ela estar segurando nessa posição? Então, eu vou ter que fazer realmente, ó, presta atenção. Você não tá prestando atenção nessa imagem. Essa aqui não tem só 5 dedos, mas o polegar tá meio estranho, né? O que seria o equivalente ao polegar. E essa aqui tá com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem, lá na IA do Meta não teve falha. Vocês estão vendo que essa aqui teve muita falha? Ou seja, ela não está otimizada para produção. Por que que a do Meta provavelmente não tá? Porque tem muita manicure que usa o Instagram. Então, ele usou a base dele de imagens de unha para treinar a IA e por isso que ela tem menos falha. Já o Gama não, o Gama está muito otimizado para empresa, para coisas corporativas, que foi onde ele cresceu. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado. Essa aqui também tá bem bonita e até parece a mesma modelo, então poderia. Esse aqui ficou legal, né? Uma imagem ali de presente. Vamos ver as outras. Essa aqui também tá legal, que são ali os utensílios, né? Uma imagem e acabou, que são Ah, e essa aqui que eu não mostrei, ó. Essa tá linda, não tá perfeito? Tá ali num super close, uma unha bonita. Como se eu estivesse mostrando uma posição da mão assim. Então, estaria pronta para postar. Essa daqui também, não tem nenhuma falha. E tá mostrando aqui os passos, né? De trazer sua amiga. E essa aqui também, ó. Apesar de estar ali. Ai, olha, essa aqui tá perfeita, gente. Nossa. E essa aqui, ó, eu gostei tanto que daria até para usar só as imagens isoladas. Olha como ele acertou aqui nessas 4 imagens, não ficou bem legal? Olha que bonito. Eu super pararia para ver o detalhezinho dessa mão aqui e aqui, tá? Então, quando isso acontecer no Gama, como é que é o conserto? Recentemente, eles liberaram um recurso, que são os agentes, tá? Aí eu vou liberar. Cliquei aqui em cima. O que que é importante? Ele usa créditos, mas é o jeito mais rápido de você ajustar. E por que que eu estou ensinando fazendo 10 carrosséis? Aquele criou várias imagens, mas como ele gasta os créditos, o ideal é sempre faça blocos de 10, porque você, como social media, já teria ali, imagina, vários conteúdos para você mandar para o seu cliente, para ela aprovar e tudo mais. Então, eu vou dar sequência aqui, vamos voltar. Eu preciso que ele corrija essa primeira imagem. Sempre que você interagir, interaja como se a IA fosse um analista de conteúdo que você contratou. Então, se ele errou, você tem que falar, atenção, tem que ser uma coisa realmente assim, você precisa informar que foi um erro. Na primeira imagem, escreve lá certinho, na primeira imagem, houve um erro grave de ter mais mãos, ó, mais dedos do que a em uma mão. Aí coloca no card ajuste e faça uma imagem com a unha bem próxima. Aí, beleza. Dá um tracinho, você quer ser bem clara onde ele tem que corrigir. Então, card 1.
E aí pensa como se você tivesse assim, contratado um assistente. Olha que maravilha, já começou como social media, já tem ali alguém trabalhando por você. Então, aí eu até sugiro colocar bem detalhado assim, ó, correção no card um, dois pontos, aí você coloca qual que é a correção. Aí vamos pro card 2. O card 2 ficou perfeito, não tem correção. O card 3 tem correção. Correção no card 3. Tem erro na mão. Ficou muito longa, muito longa. Troque por uma imagem de relógio no pulso, como se a mulher estivesse olhando o relógio. Vocês concordam que, tipo assim, a gente não pensa assim numa agenda, às vezes a gente olha no relógio mesmo, só eu tô querendo remeter a algo, né, do dia a dia. Card 3 tá ok, vamos descer. Card 4 teve erro também. Correção, card 4. Grave. Atenção. Mais dedos do que há em uma mão. Por que que eu tenho que detalhar? Porque isso ele vai aprender para as próximas artes que eu pedir. Ele vai tender a diminuir os erros. Então, eu vou colocar aqui: faça com um super close. É, o esmalte na cor azul, porque tá tudo muito rosa. Então, aí eu aproveito e já peço para ele fazer uma imagem ali em outro tom. Detalhe, o que que é importante? Ó, eu tô acompanhando aqui os números dos cards, tá? Então, esse era o card 4. Aí vamos ver. O card 5 ficou legal, o card 6 ficou legal, o card 7 ficou legal também, o card 8 ficou perfeito, o card 9 ficou bom e o card 10 também ficou bom. Todo mundo concorda? Alguém tem alguma, né? A gente tá pedindo. Quando eu seleciono o agente, ele vai fazer essa mudança direto, ó. Então, dei os comandos e vou clicar aqui agora, ó, enviar 10. Aí ele vai ajustar. E ele vai ajustar automaticamente. Enquanto a gente está vendo aqui e tal, deixa o computador aberto, vou fazer alguma outra coisa. E aí ele está alterando. Ele já gerou uma outra imagem. Ele foi agora para a do relógio, alterou a do relógio. Tá vendo que ele tá mostrando? Ele saltou para mostrar qual que era o kart que ele estava ajustando. E ali ele trouxe uma unha bem de pertinho. Tá vendo que ele tá trazendo aqui pra mim, ó? Essa mão ele trocou pra essa daqui. Eu vou ter que ver ela um pouco mais de perto. E assim ele foi alterando todas. Aí vamos revisar. E se eu não gostar, eu ia continuar revisando, ó. Essa primeira. Essa aqui tá legal, porque aqui tá aparecendo vir de outra mão. Então, não tem mais mãos. E para uma manicure, o hiper close é uma foto difícil de fazer, mas que chama muita atenção, porque no final das contas é a nossa experiência, assim, quando a gente tá olhando para a mão. Então, para a rede social é bem legal. Essa ficou bom. Aí vamos pro 3. Ah, olha que lindo, gente. Essa aqui tava pronta para postar agora. Por quê? Eu tô falando, a Agende remeteu a um relógio bonito, uma foto desfocada, assim, uma foto difícil de fazer, então tá ótimo ter feito com IA. E a 4 também, ficou perfeita. Ainda trouxe uma unha num degradê. Tá me dando vontade de fazer todas essas unhas, que é essa aqui também. Imagina você mandando essas artes para uma manicure, gente. Nossa Senhora, ela vai ficar apaixonada. Eu ficaria apaixonada, ainda ia indicar para outras pessoas contratarem também, porque estaria com qualidade, teria sido pensado o conteúdo e tudo mais, tá? Assim, a gente relembrou hoje como usar a IA no Instagram de forma simples e como usar também o Gama para você já ter uma produção de conteúdo. Ah, eu vou fazer isso tudo numa postagem? Não, aqui você já poderia sair com 10 conteúdos que você iria postar ali o que você combinou com a manicure, se uma postagem por dia, se ou 3 por semana, que foi o que a gente falou lá na primeira aula.
Na próxima aula, a gente vai fazer um. Eu vou ensinar para vocês a parte da plataforma da Data, que é a empresa, né, nossa. Nós criamos um relatório, que é o que eu quero ensinar a vocês. O que que precisa chegar pronto aqui para a próxima aula para a gente poder fazer de forma mais rápida? Você tem que estar com. E aí, se você estiver assistindo a gravação também, para você olhar. Tem que estar logado no perfil. Então, eu vou mostrar aqui, igual o perfil da Beatriz. Que tá vendo que o perfil da minha mãe, que eu uso de referência, ele nem tem descrição, nada. O dela, se fosse para trabalhar, ele teria que estar corrigido. Eu vou trabalhar isso semana que vem, na última aula desse primeiro ciclo. E você tem que estar logado também no Facebook. Eu vou mostrar. Então, o que que precisa para a gente ter o máximo aproveitamento na semana que vem? Chegar com Facebook logado e o Instagram logado. Se você estiver assistindo a gravação, para lembrar o conteúdo de novo, se viu ao vivo, ou se estiver assistindo pela primeira vez, garanta que no seu navegador você consegue entrar nesses dois coisas. Aí eu vou ensinar para vocês na aula da semana que vem a plataforma da Data Business, que é essa plataforma, e aí a gente vai explicar por quê. Na plataforma da Data, você vai aprender a como depois você mostra para o seu cliente o relatório. E aí eu vou continuar como se fosse um salão, uma manicure, para mostrar como a gente poderia gerar um relatório e ela entender o trabalho que foi feito, o impacto. E assim você estaria pronta para ter 4, 5 clientes, começando, como eu falei lá no primeiro dia, cobrando de R$ 300 a R$ 500, e dali para frente, né, ter a sua independência, poder trabalhar de qualquer lugar, porque usando IA, você nem necessariamente precisa estar na mesma localização do seu cliente. Você pode estar distante, e se for alguém próximo, até dá para ir lá ajudar, tirar umas fotos de vez em quando, mas a IA vai resolver muito. Então, eu vou parar a gravação até aqui e obrigada, e vamos juntos para a próxima aula. Eu aguardo todos vocês.